esteja convosco. Uma boa semana. Glória a Deus. Estamos aí nesse verão chuvoso, né? Abençoado. Muita água, muita fartura. Glória a Deus. Deus amolece a terra com muita chuva, né? Para que venha produzir o fruto para a nossa alimentação. Para que a gente venha respirar melhor, né? Graças a Deus por tudo que Deus faz, né? Que Ele tem cuidado dos seus, tem cuidado da terra. Muitas das vezes a gente não compreende muitas coisas, mas a gente sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e também dos que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Eu estarei lendo aqui em Lucas 13 e para a gente dar uma meditada, né, no nosso devocional de hoje, a palavra do dia. A gente dá uma refletida, né? Aí depois de um final de semana na presença do Senhor, que bênção, né? A escola dominical, onde a gente estuda a palavra, a gente medita, né? A gente compartilha a palavra, né? Que bênção que é a escola bíblica, né? Se você não faz parte de uma escola bíblica, procure, né? É gratuito. Você pode comprar o livrinho, mas se você não quiser comprar o livrinho para acompanha na Bíblia, né? É maravilhoso, muito mesmo, edificante. E é tão lindo que a gente se preocupa com o horário, né? Para terminar logo, para os irmãos ir embora, para cuidar da comida, do dia a dia. E é incrível que os irmãos não vão embora, não. Depois do estudo, meu Deus. Eles ficam meditando, conversando e confraternizando, né? É muito gostoso demais mesmo. Não dá vontade mesmo de ir embora. Glória a Deus. E tanto é que quando é 7h15 da noite, é tudo aqui de novo na igreja. Tem vontade de voltar, né? É muito lindo demais. Muito profundo mesmo. As coisas de Deus. Pena que demorou muito para me entender, né? Que mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras partes 1000. E descobri o prazer de estar na presença do Senhor, né? Louvando, glorificando seu nome, ouvindo a palavra, aprendendo no santuário, né? Então, nessa meditação aqui em Lucas 13, diz assim, ó: a mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus que foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes que, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que vós foram mais culpados do que todo quanto homens habitavam em Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Vamos meditar aqui nos 5 versículos apenas, porque depois tem mais, mas é outros assuntos. Fala sobre a parábola da figueira estéril e cura da mulher paralítica e assim por diante. A gente vai ficar somente com os galileus e a queda da torre de Siloé. Então a gente está vendo aqui, olha só, hein? A gente lê, mas às vezes é tanto o assunto que a gente apenas passa por cima, né? Como Pilatos. Nossa, olha o que ele fazia. Ele misturava o sangue das pessoas nos seus sacrifícios. Mas eu tinha outra visão de Pilatos. Porque ele, na crucificação de Jesus, né, ele lavou as mãos, né, provando a inocência dele. Quer dizer, se vocês querem matar Jesus, então aí já é com vocês, não é comigo. Eu vou lavar minhas mãos, eu sou livre do sangue dele, certo? E eu achava assim que Pilatos, né, era temente a Deus. Mas pelo jeito que está escrito aqui, ó, e naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com seus sacrifícios. Nossa, que terrivelmente corajoso para fazer o mal, hein? Né? Pilatos mandou matar os galileus, né? E ainda misturou sangue com sacrifício, quer dizer, olha os sacrifícios que ele fazia. Era sacrifícios ocultos, era coisas ocultas, né? Misturando sangue humano. Quem que faz isso, né? A não ser o povo que serve a Satanás. Meu Deus, né? Eu não tinha meditado nessa capacidade que ele tinha, né? Olha aí, né? Misericórdia, não? E era uma autoridade, né? Mas, aí vamos lá. E Jesus respondeu assim, ó, cuidais que vós foram mais pecadores do que todos os galileus? Então Jesus falou assim, vocês estão pensando que esses galileus foram mortos, sacrificados, porque eles eram tão pecadores assim? Então, mas se vocês também não se arrependerem do pecado de vocês também vão perecer a mesma coisa no pecado, né? Porque eles estavam julgando nesses galileus que foram mortos. Eles estavam comentando assim, ó, esses galileus eram bem pecadores mesmo, né? Para ter acontecido isso na vida deles. Então, o negócio foi sério mesmo, né? Mas Jesus entrou e falou, vocês também, se vocês não se arrepender do pecado de vocês podem perecer também, né? E aí, com Jesus não tinha essa de ficar agradando, não. A gente observa aí os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e a gente vê aí que Jesus não tinha essa de ficar aí com graça, não. Jesus, o que tinha que falar, ele falava mesmo e ainda fala mesmo. Com Jesus não tem essa, né, da pessoa ficar aí com mela, não, né? E nunca se ouviu falar de um profeta como Jesus
né? Que falava abertamente. E ele falou muito claro sobre o inferno. Ele deixou bem claro sobre o inferno, né? Que é muito perigoso mesmo a pessoa ir para o inferno, e o inferno existe. Ele deixou isso bem claro. Ali haverá pranto e ranger de dentes, né? E aí eu digo assim, Jesus disse, né? Se nós não se arrepender, ele está dizendo aqui, isso aí cabe para nós também, né? Claro. Se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, esses galileus nem teve tempo para arrepender de conhecer Jesus, né? Olha aí. E aqueles 18, e teve 18 galileus, 18 jovens talvez, foram mortos porque a torre de Siloé caiu em cima. Agora eu fico imaginando, a torre caiu em cima de 18, né? 18 homens. É muito assim, é muito, como que eu posso dizer? Misterioso, né? Uma torre caiu. A gente não sabe de que forma, eu só sei que está aqui contando, né? Jesus está relatando aqui, ó. Porque os discípulos, a judiação, né? Eles estavam aprendendo com Jesus ainda, né? E muitas das vezes eles falavam isso. E é o que a gente fala às vezes também. A gente fica pensando assim, nossa, você viu o que acontecia na casa do fulano? Nossa, porque o negócio lá é feio por causa do fulano de tal, né? Mas a gente fica imaginando, o que será que ele fez que aconteceu isso, né? Então é muita curiosidade. Aí Jesus pega e diz, a torre caiu sobre os 18 e matou, certo? Certo. Mas vocês estão achando que eles foram mais culpados do que todos os outros homens que habitavam em Jerusalém, por isso que a torre caiu sobre eles e os mataram? E os matou? Eu vos digo uma coisa, hein? Antes, se vocês não se arrepender também, todos, de igual modo, perecereis. Meu Deus do céu. Tá vendo? É que eu digo, Jesus tem uma palavra que é forte, fortíssima, real. Ele não engana ninguém, né? Não engana ninguém. Jesus nunca enganou ninguém e não engana. Porque ele não veio para massagear, não. Né? Jesus veio para esclarecer, deixar tudo bem claro, mostrar para nós o céu, mostrar para nós o inferno, revelar para nós profundidades, mostrar a realidade da vida. Jesus veio para chacoalhar nós, para nós acordar para a vida, sem meio termo. E aí a gente vê que viu Jesus querido? Olha aí, a torre caiu sobre os 18 e matou, morreram, né, Senhor? Também, né? Era pecadores. Vai saber o que fez, né? Vai saber o que andava aprontando, né? Né, Jesus? Eram pecadores terríveis, por isso que caiu a torre sobre eles. E não caiu em cima de um, caiu em cima de 18, né? Achando que Jesus ia falar assim, ó, é mesmo, né? Bem feito para eles, teimosos, incrédulos, rebeldes. Não, mas Jesus não disse isso. Ele falou assim, está pensando que esses 18 que morreram, eles eram muito mais pecadores do que os outros galileus? Não, não é isso.
Se vocês também não se arrepender, vocês também podem padecer, viu? Igualzinho, viu? Cuidado aí. E a gente viu aí que quanta destruição em Jerusalém, né? Quantos prédios. Hoje já nem tem muitos prédios lá, né? Mas eu sei que várias vezes Jerusalém foi destruída, né? Quantas vezes, né? Quantas pessoas morreram, né? Até o templo foi destruído. Vai saber quantas pessoas morreram nessa destruição do templo, né? Glória a Deus. Então a gente vê que a gente vai meditando aqui na palavra. Então a gente tem que observar a nossa vida, né? A gente tem que andar nos caminhos do Senhor, porque a gente fica observando muito, né, o que aconteceu aí, ó. Olha com a destruição, né? Olha as guerras. Jesus. Mas será que eles são mais pecadores? Por isso que está acontecendo isso lá? Né? Oh, meu Deus do céu. Mas isso nós temos que refletir para nós mesmos, porque aqui Jesus está mostrando que nós temos que ver a nossa vida. Nessa meditação aqui, Jesus está falando para nós se enxergar, né? Não é? Olhar para dentro de nós, visualizar, né? Meditar, refletir, né? Oh, por que aconteceu isso? Você viu o que aconteceu lá, né? Olha, tanta coisa terrível acontecendo. Ah, porque eles eram idólatras, né? Ah, porque o fulano de tal, o carro passou por cima, porque também, né? Você viu? Aprontava, né? Mas Jesus está falando assim para nós dar uma olhadinha na nossa vida, se arrepender, né? Nossos pecados. Tem que parar de arrumar tantas desculpas, né? E não tem que atribuir aos outros, não. A gente tem que olhar para nós mesmos. Nós que temos que melhorar. Nós que temos que se converter, se arrepender do nosso pecado, porque outra pessoa não vai fazer isso por nós, não. Ninguém vai se arrepender desse pecado por nós, não. Ninguém vai mudar nossa vida por nós, não. Ninguém. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai prestar conta para Deus dos seus próprios atos. O próprio Senhor Jesus disse isso, que nós vamos passar diante do tribunal de Cristo. Se você está tudo bem com Deus, ou se você não tiver, porque será aberto livros, e esses livros está anotado tudinho, né? Se nós praticarmos o mal, vamos receber o galardão do mal. Se nós praticarmos o bem, teremos galardão também. Teremos a nossa recompensa, né? Passaremos diante do tribunal de Cristo para ganhar os galardões, os presentes, né? Outros passarão para serem julgados. Glória a Deus. Mas a igreja do Senhor, ela não passará diante do tribunal de Cristo para julgamento, mas passará para receber os seus galardões. Por quê? Porque ela já é julgada. A igreja já é julgada na terra. Deus constituiu as autoridades eclesiásticas para fazer esse trabalho. Quando nós erramos, somos corrigidos pelas autoridades eclesiásticas, que ainda tem, né? Ainda tem homens de autoridades eclesiásticas. Ainda tem homem que mantém a fé, mantém a palavra, a justiça. Porque há muitos já não exercem mais essa função, né? Só tem o título. O povo peca e continua pecando e está tudo certinho, não tem problema. Importante que vai na igreja.
Mas outros não, outros ainda estão praticando a palavra de Deus. Quando a gente erra, a gente é julgado na igreja, disciplinado, corrigido, exortado, e a gente vai caminhando, vai melhorando, vai crescendo, vai se ajustando, porque no dia do juízo nós não passaremos pelo tribunal do Senhor a ser julgado pelas nossas ações, mas receberemos a coroa da vida. Mas se nós não somos julgados aqui, nós não somos disciplinados aqui, aí teremos que dar conta sim, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aí meditar, né? Vamos trazer para a nossa meditação esses versículos, né? Sobre a morte dos Galileus, né? A morte dos Galileus, judiação, né? Que aquele tempo era terrível demais. Meu Deus, que tempo difícil. Né? Claro, se a gente vai meditar, sempre teve mesmo, né? Mas tinha muitas situações terríveis naquele tempo, né? Crucificação, 40 chicotadas, era castigos e castigos, né? Morte mesmo, se resolvia com a morte. Hoje a gente fica aí meditando, né? No ladrão, ele rouba, ele vai preso, dali a pouco ele solta. E assassinos, né? Vão presos, mas depois tem saidinha, depois sai mesmo, né? Assassinos terríveis. Mas antigamente era morte, né? Antigamente as coisas eram mais pesadas, né? E a gente fica meditando, né? Nessas coisas. Mas Jesus disse assim, ó, se vocês não se arrepender, meus filhos, vocês também perecerão, tá? Então, aí, a oportunidade, né? A pessoa também não está isenta de pecar. A gente pode estar caminhando, de repente a gente pode cair. É perigoso, né? E muitas das vezes a pessoa diz assim, o marido que eu casei, eu estou com ele até hoje. Eu não sou pecadora. Isso aí não resolve nada. Não é porque a pessoa tem um casamento de anos que ela é uma benção, que ela é fiel, que ela vai direto lá para o céu. Nada a ver. Que tem muitas pessoas que passaram anos e anos aí com o marido só, mas só Deus sabe, né? A pessoa é terrível, a pessoa não se arrepende das maldades. Pessoa fofoqueira, pessoa barraqueira, pessoa que maldiz o próximo. Pessoa que senta para falar, olha, você viu a torre caiu em cima dos 18, olha lá, caiu porque eles mereciam, né? Ô, meu irmão, não fala assim não. Ô, meu irmão, não julga não. O que está acontecendo? Mas eu sou uma benção. Eu tenho meu marido desde a minha mocidade. Isso aí não resolve nada, né? A pessoa acha que o pecado está só no adultério, que o pecado está somente na prostituição, no assassinato. E tem muitos pecados terríveis que condenam as pessoas, que levam a pessoa ao inferno, né? Então a gente tem que examinar. Jesus falou, se a gente não se arrepender dos nossos pecados, nós vamos perecer. E olha o estudo de manhã, né, da escola bíblica, como eu disse, estava dizendo sobre esse assunto aqui mesmo, falando sobre isso. Se o meu povo, quer dizer, o povo de Deus, que chama pelo nome de Deus, que vive com o nome de Deus na boca, né? Não se converter dos seus maus caminhos, não se arrepender dos seus pecados, o Senhor manda peste, o Senhor manda situação difícil. Mas se o povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar, orar, né?
se converter dos seus maus caminhos, olha aí as regras, hein? Então eu ouvirei do alto dos céus. Outra, perdoarei seus pecados, mas sararei a sua terra. Tá vendo? Então tá pensando assim, ó, Jesus vem, tá, liberta, transforma e beleza, e bênção, e prosperidade, coisa tal, Não, tem as regras. Se converter do mau caminho, tem que dar meia volta e começar de novo, nascer de novo, né? Aí depois, se arrepender dos seus pecados, né? Quando a gente se arrepende, nossa, é maravilha, né? Deus enche o coração do Espírito Santo de alegria, de paz, livra da má consciência, né? Tantas coisas a mais, né? Então, olha aí, vamos meditar nisso, porque foi essa palavra que o Senhor deu para nós, né? Porque Jesus está aí para abençoar. Mas se a gente escolher o outro lado, aí fica difícil a coisa, né? Glória a Deus. E Jesus tem tudo de bom, né, para dar para nós. Só que ele é radical. Com Jesus não existe meio termo, né? Jesus Cristo, ele que tem para falar, ele fala mesmo. Não tem essa de elogio, não. Ele mesmo falou, né? Eu não aceito elogio de homens. Não vem com essa de ficar me agradando aí, que não tem jeito não, né? Isso aí é falsidade. Não adianta, né? Com Jesus é a verdade. Com Jesus é a vida. E não adianta a gente se esconder nada dele, né? Porque ele vê. Os olhos dele são como chama de fogo, que penetra até o mais íntimo do nosso ventre. Esquadrinha tudo, até nossos rins. Meu Deus. Está aí. Para que a gente venha começar uma semana se examinando a nós mesmos. Se arrepender dos nossos próprios pecados. Não querer se arrepender do pecado dos outros. Certo? A gente tem que meditar em nós, curar, se libertar, para a gente poder estender a mão para alguém, certo? Vamos curar a nós mesmos, se converter dos nossos próprios caminhos, né? Para que Jesus venha sarar a nossa terra, para que Jesus venha fazer uma grande obra em nossa vida, para que muitos possam ser alcançados através da nossa vida, alcançar nossos colegas de trabalho, nossos irmãos queridos, né? Que Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo justo. Fica com Deus, tenhais uma boa semana na presença do Senhor Altíssimo. Amém? Glória a Deus.